Olá, serei seu professor nesta videoaula de Programação e Simulação Robologics. O tema desta aula será Utilizando o Robologics. Então, em nossa última aula, eu apresentei para vocês o Robologics como o nosso simulador da parte de robótica industrial, ou seja, nós vamos simular um manipulador industrial. Vocês fizeram o download no site do robologics.com e então, ao acessar o software, vocês vão se deparar com esta janela. Basta você clicar aqui em Register Later e então você utilizará o Robologics numa versão gratuita por 30 dias. Então, esse é o manipulador industrial que nós vamos simular. Esse manipulador, ele tem uma característica própria de um robô paletizador, ou seja, o objetivo é retirar caixas da esteira e então empilhá-las num pallet próximo a esse robô. Vamos verificar então como utilizar os comandos deste simulador. Então aqui em amarelo está o nosso manipulador industrial e aqui nesse canto inferior esquerdo está o nosso painel de comandos. Vejam só, nós vamos iniciar por esses comandos que vão de A1 até A5. O que significa A1 até A5? São os graus de liberdade desse nosso manipulador. Então, nosso manipulador tem 5 graus de liberdade. Nós podemos incrementar ou decrementar, ou seja, aumentar ou diminuir os ângulos destes graus de liberdade. Então, veja só. O primeiro ponto aqui, o A1, vamos identificar esse grau de liberdade no nosso manipulador. Mas, ainda antes disso, eu queria demonstrar para vocês que nós temos 12 possibilidades de visão deste campo de atuação do nosso manipulador. Vejam, é chamado aqui de câmera 1 até câmera 12. Então, essa imagem que nós estamos é justamente da câmera 1. Se eu clicar aqui na câmera 2, vejam, nós temos um outro ângulo. A câmera 3 traz um outro ângulo. Ou seja, cada câmera vai trazer um ângulo diferente do nosso manipulador. Vamos parar nessa câmera 7, que nos dá uma visão aqui por cima do nosso manipulador. Nós temos aqui o nosso manipulador e abaixo dele o pallet, onde nós vamos empilhar as nossas caixas. Nós podemos observar aqui acima uma esteira e aqui à direita uma segunda esteira para o transporte das caixas. Então vejam só. Quando nós acionamos A1+ ou A1-, nós estamos movimentando o grau de liberdade, que é, na verdade, a cintura do robô. Então vejam só, o robô se movimenta para a direita, se eu clicar em A1+, ou para a esquerda em A1-. Ou seja, se eu quero posicionar esse manipulador para retirar uma caixa aqui na esteira, então esse primeiro grau de liberdade, A1, eu vou ter que movimentá-lo para a direita. Se eu segurar e pressionar A1+, perceba que ele vai indo para a direita. Para visualizarmos melhor os demais graus de liberdade, vamos voltar aqui para a nossa câmera número 1, ou seja, essa visão lateral do nosso manipulador. Vamos identificar agora os demais graus de liberdade do nosso manipulador. Então vamos identificar agora o A2, o segundo grau de liberdade. Veja só, eu estou inclinando para baixo o meu manipulador ou inclinando para cima. Ou seja, nós temos este elo de ligação aqui sendo controlado por esse segundo grau de liberdade. O terceiro grau de liberdade é o próximo elo, veja, está aqui em cima. Também faz uma inclinação para baixo ou para cima do nosso manipulador. O quarto grau de liberdade já está lá próximo da ferramenta. Vejam só. Nós conseguimos levantar ou abaixar esta ferramenta que está presa, essa garra que está como ferramenta do nosso manipulador. E o quinto e último grau de liberdade é justamente uma rotação dessa ferramenta, uma rotação dessa garra do nosso manipulador. Então aqui nós temos os 5 graus de liberdade do nosso robô paletizador. Além disso, nós temos aqui um controle para abertura ou fechamento dessa garra. Então
Então percebam que agora a garra está aberta. Quando eu clicar aqui em Gripper Closed, ele fechou a garra. E agora eu vou abri-la. Então aqui nós temos o controle de abertura e fechamento dessa garra. Mais um controle bastante importante é esse botão Home. Para que serve esse botão Home? Em qualquer momento, em qualquer posição que estiver o meu manipulador e eu quiser retorná-lo à posição inicial, eu vou clicar aqui. Vejam só, automaticamente ele traz o manipulador para a posição inicial. E então, além dos controles dos graus de liberdade e da nossa garra, nós temos também um controle cartesiano. Percebam, nós temos aqui x, y e z, sempre na condição de mais ou menos. O que significa isso? Que eu posso controlar vários graus de liberdade simultaneamente para que o meu manipulador se movimente apenas em um eixo. Por exemplo, eu quero movimentá-lo no eixo x. Então vejam só, se eu clico aqui em x+, o meu robô, meu manipulador, está indo para trás apenas no eixo x. Então perceba que ele está movimentando vários graus de liberdade para ter essa condição de x mais. Vou voltar para a posição Home e demonstrar para vocês os demais eixos cartesianos. Vamos agora movimentar o eixo Y. Então percebam que com esses controles nós fazemos a movimentação do manipulador para cima ou para baixo, ou seja, movimentando-se apenas no eixo Y. Então aqui nós podemos movimentar agora no eixo Z, ou seja, ele se movimenta para a direita ou para a esquerda. Lembrando que esses controles você também pode observar aqui na tela deste nosso painel, seja o controle de cada grau de liberdade, seja a posição cartesiana dos eixos X, Y e Z. Bom, agora que nós já estamos controlando o nosso manipulador industrial, o nosso robô paletizador, eu vou apresentar para vocês um outro controle, que é o controle das esteiras. Então, por exemplo, nós vamos observar aqui a imagem da câmera 9. A imagem da câmera 9 está demonstrando justamente a esteira número 1. Então, tem um compartimento de onde sairão as caixas, e essas caixas virão por esta esteira. Essa esteira ela é controlada aqui por este motor. E o controle dessa esteira também está aqui no nosso painel. Vejam só, aqui C1, e demonstrado aqui no nosso painel como conveyor, conveyor seria a esteira. Então, conveyor 1, seria a esteira número 1. Então, eu posso ligar essa esteira, eu posso desligar essa esteira e eu posso reverter o seu sentido de rotação. Então, primeiro eu vou ligar a esteira. E vejam só, nós já estamos vendo ali uma caixa saindo da esteira. Se eu voltar para a câmera 1, vejam, a caixa está se movimentando. Se eu pressionar aqui C1 off, eu desligo a minha esteira, ou seja, a caixa para no local onde ela está. E se eu pressionar aqui C1 heavy, eu estou revertendo o sentido da esteira e a caixa volta para a sua posição de origem. A mesma coisa eu posso fazer com a esteira número 2. Eu posso ligá-la, e aqui eu estou demonstrando através do painel que ela está no sentido de giro de avanço. Eu posso desligá-la, aqui no painel vai demonstrar off, e aqui C2 heavy eu estou demonstrando que ela está em reversão. Eu estou revertendo o sentido de rotação. Então isso serve para você desenvolver o exercício como você achar melhor. Então, por exemplo, eu quero trazer uma caixa até um determinado ponto, pegar essa caixa, colocar na segunda esteira e então ligar essa esteira em um sentido ou outro para a movimentação dessa caixa. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto programação e simulação utilizando o Robologix. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!